no ar pela WNN, Gol in Brasil, trazendo para você, torcedores e torcedoras, o melhor do futebol brasileiro. Tenho comigo aqui Caio. Boa noite, Caio. Boa noite, Beto. Boa noite. Boa noite, Regis. Boa noite, Regis. Boa noite, Beto. Boa noite para todos, para os telespectadores. Semana passada não esteve, mas agora esteve, teve aquele passeio do Brasil, né, Caio? Bom como sempre, graças a Deus. E o Regis aqui fazendo comigo a tabelinha aqui. E direto do Brasil tem nada mais, nada menos do que o Geraldão. Esse sim, esse aí brilhou nos campos do futebol brasileiro, jogou na seleção brasileira. Boa noite, Geraldão. Boa noite, Beto. Boa noite, Caio. Boa noite, meu grande amigo Regis. Abração aí para o Márcio. É um prazer estar participando aí desse programa aí maravilhoso, o Gol In. Ok? Eu agradeço a sua participação no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos bater aquela bolinha, vamos bater aquela tabelinha, o que mais que vocês gostam. Ainda mais o Regis e você que jogou nas 4 linhas. Mas eu tô vendo aqui pela... Você tá com a cara que jogou no Galo, rapaz? Que coisa! Não. Aqui é sangue azul. Sempre joguei no Cruzeiro. Comecei lá, não tem jeito não, Beto. Ali tem não. É uma coisa... É igual o Regis aí no Inter. É verdade, verdade. Mas vamos, Geraldão, vamos para o conhecimento do público, das pessoas mais jovens que estão acompanhando nosso programa agora. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória no mundo da bola, a sua passagem, o que você faz hoje, a sua profissão, você está no meio do futebol, não está? Dá uma palhinha dessa para nós aí, por favor. E muito obrigado. É um prazer estar falando com vocês aí, né? E a vida da gente, né, rapaz, é engraçado como é que começa, né? Ainda mais na área do esporte, né? Seja qual for, né? Seja o vôlei, o basquete, mas como de futebol, né? Eu comecei a jogar futebol na minha cidade, né? Aqueles torneios que existia de dentro de leite, Esporte Clube Rio Doce, que era de ferroviários, lá em Governador Valadares. Valadares? Uau! Valadares, Tem poucos valadarenses aí, né? Nossa! Mas tem. E depois eu vim para o Cruzeiro com 13 anos de idade, né? Já me viram lá, tinha os olheiros, né? Observadores, me viram jogando lá no Rio Doce e vim para o Cruzeiro. E no Cruzeiro eu fiquei fui convocado para a Seleção Brasileira de Juniores, eu, a Luiz e tantos outros jogadores, né? Depois eu fui para o Catar. No Catar eu fiquei lá 3 anos e meio, em Doha, joguei no Al Árabe. E nós estamos aqui rodando aqui seus vídeos, suas fotos. Tem um golaço seu aí, viu, rapaz? E aí do Catar eu voltei para o Cruzeiro novamente, né? Aí fui convocado para a Seleção Brasileira, né? E depois da Seleção Brasileira em 87, final de 87, não final, meio de 87, eu fui para o Porto, né? No Porto fiquei lá até 91, depois fui para o Paris Saint-Germain, do Paris Saint-Germain depois estive no México, depois eu vim para o Grêmio em 93, depois em 94 joguei na Portuguesa e encerrei a carreira, parei com a carreira de futebol. E fiquei mexendo depois com alguns jogadores que eu mandei para o Catar. Depois fui gerente de futebol na Ilha da Madeira do Marítimo, o qual tenho um total apreço por aquele pessoal lá, para os madeirenses, né, os açorianos. Também são pessoas maravilhosas. E fui gerente de futebol do Marítimo durante 4 anos. Depois vim para Belo Horizonte, fui treinador do CRB, do Ipatinga, fui treinador do 3 da Paraíba, né? E depois eu encerrei minha carreira e estava agora mexendo lá na categoria de base do Cruzeiro. Que bom. Mas aí, como a gente vai chegando com uma certa idade, né, a gente vai cansando, né, Roberto? É verdade. E eu resolvi, então, curtir agora Mas eu e o esposo, meus filhos moram aí nos Estados Unidos também. Olha que golaço que você fez aí, Geraldão. Brincadeira. O que é aquilo? Geraldão, poucos hoje no futebol brasileiro chutam dessa maneira. É impressionante, né? Nenhum. Hoje está mais difícil, Beto, porque as pessoas, treinadores, fisiologistas, né, eles não podem... Então, aquele negócio, limitando muito o jogador, né? O jogador não está podendo treinar mais falta, porque acumulação de ácido lático, essas coisinhas, né, que eu acho que não veio para atrapalhar, mas veio para diminuir um pouco. Hoje no Brasil não tem batedor de falta, não só no Brasil, em vários outros lugares também, porque não pode treinar, porque senão vai ter problema de extensão, alguma coisa. Futebol está mais corrido, sim, mas eu acho que não pode atrapalhar. Já quem tem qualidade, quem tem já essa virtude de bater falta, tem que se aprimorar todo dia. E hoje em dia tem muitas pessoas que seguram o atleta para isso, entendeu? O que eu acho que é um retrocesso. Cara. A gente vê hoje
Parece que o mundo da bola hoje, o que você falou agora, eles parecem que inibem os jogadores, não deixam o jogador à vontade. Igual o seu caso, com certeza você treinava muito, você, que já vimos, Melinho, e outros para trás, Éder, eles acabavam os treinos e iam treinar. Né? Treinava ali, ele treinava. Hoje o cara acaba o jogo, já vai direto para casa, aí não sei o quê, aí não tem tempo para treinar e não consegue dar o ritmo e o profissionalismo que o cara treina para isso. E lá no campo ele tem que mostrar isso. E hoje não consegue mostrar, deve ser mais ou menos por esse nível que você falou aí. É isso mesmo, Beto. O que acontece é o seguinte, o que o Renato Gaúcho fala, eu vou dizer, a culpada disso são os ex-atletas que não tiveram continuidade a ser treinadores, né? E preparador físico, entendeu? Está tardado, porque querendo ou não, são muitos anos no futebol e tem certas malícias do futebol. Quem esteve ali dentro no campo de futebol sabe como é. O Regis sabe disso. Então, o que é? Então, a gente tem certa malícia. É o treinamento, como é que bate na bola, são malícias, você dá um toque no jogador, sabe? Você impor o seu corpo, entendeu? É o tempo de bola do cabeceio. Essas coisas você tem que passar isso para frente. Infelizmente, nessa época em que, né, foram poucos os atletas, né? Que eu vi que foram treinadores. Eu vi o Zico, né? Eu vi o Nelinho, treinador. Mas não seguiram carreira como treinador. São poucos, né? E agora eu acho que estão começando a voltar. Será? Eu tenho valor por isso. Vai melhorar em relação a isso. Aí tinha os Vanderlei no Luxemburgo, tivemos também o Leão também. Mas tanto que eles cansaram. Você vê que todos estão parados. Hoje estão jogando de lado, contratando muitos treinadores do exterior. Porque eu não acho nenhum problema. Sim. Eu não acho nenhum problema. Mas é porque nós demos brecha. Nós demos oportunidade. Então é isso que aconteceu. Geraldo, você teve Você teve no Cruzeiro? Qual época que você teve no Cruzeiro? Foi 88 ou 87? Eu subi para o profissional do Cruzeiro em 79. A 79. Entendeu? Uhum. Em 79. 79 e 78, fim de 78 e 79, com 15 para 16 anos. Profissional, eu joguei com o Nelinho, eu joguei com o Zezinho Figueiredo, Joãozinho, Eduardo, eu joguei com vários craques do Cruzeiro, né? Pelo amor. Cara que, sabe, você via jogando, que era jogador. É de arrepiar, viu? Esse Joãozinho, Nelinho, sabe? Os caras saíram de bola, tínhamos jogadores maravilhosos. Depois fui pro Catar, quando eu voltei já era uma outra fase, era uma outra turma. Uma turma que eram 16 jogadores que estavam na base do Cruzeiro e subiram profissional. Gomes, Eugênio, Douglas, Carlinhos Sabiá, Seixas, Carlinhos Sabiá, Eduardo, Edu Lima, e tantos, Formiga, então Careca. Então, são vários jogadores aqui, que todos brotaram na base, como era também, né, o Regis, o Internacional, os jogadores da base, como era também o Grêmio, e como era todo São Paulo, joga sempre de seleção. Hoje, você não vê. Vamos fazer um texto, os últimos 5 anos, e quem que o Atlético revelou para profissional da base? Cruzeiro. O Inter, pouquíssimos. Antigamente eram vários atletas que se revelaram do mundo. Né? E o curioso, Geraldo, revela, vamos lá, sai 2, 3 da base, mas chega lá não vinga, 3, 4 saem da base, não vingam. Você reparou isso? Beto, estranho. Beto, Caio, você sabe que você está na base, tudo que manda hoje é você ter uma boa base. Eu, quando fui para Portugal, quando eu estive no Porto, né? E depois foi o Douglas para o Sporting, foi o Careca para o Sporting, foi o Luizão para o Benfica. Quando a gente falava do Cruzeiro, o pessoal, esses têm boa base. Olha, Cruzeiro tem bons formadores. O Atlético, jogadores todos muito preparados. Esses são bons, vieram de equipes com boa formação, com atletas, sabe como é que tinham capacidade de sofrimento, tinham capacidade de enfrentamento, sabe? Isso hoje os atletas estão diferentes. O cara começa a jogar e o pessoal joga logo o cara como o melhor do mundo. Como, esse jogador fundamental é muito bom. Não, tem que passar por muitas coisas, por muitas dificuldades ainda. Tem que beber muito barro ainda. Não é assim, não. A coisa não é fácil. Porque deu um chutinho, fez um gol, já é o melhor. Não. Tem muitos jogadores que estão subindo profissional do Cruzeiro, do Atlético, que chegam lá e não sabem bater um córner. Que não sabem ter um tempo. Meu pai. Então, volta e desce. Geraldão, por que você não jogou no meu galão? Tinha que ter jogado ali, moço. Não teve como, sabe? Aquilo ali não teve jeito. Eu tive uma proposta quando eu voltei da França para jogar no Atlético. Conversei com o Afonso Paulino, né? Fui lá com o Afonso Paulino. Afonso Paulino falou: Geraldão, vamos atravessar a lagoa. Eu falei: Afonso Paulino, respeito muito a entidade do Atlético Mineiro, mas não tem como. Não tem como, eu sou Cruzeiro, não tem como eu jogar no Atlético. E até hoje sou assim, eu gosto.
Gosto do Atlético quando vai jogar com outras equipes aqui, para bom para o Campeonato Mineiro, mas quando o Cruzeiro, ele é Cruzeiro, não tem como. Cruzeiro. Tem. Não, com todo respeito, isso é uma brincadeira, que eu sou um atleticano daqueles. Eu sei. Pô, mas seria um prazer. Mas você fez uma boa passagem no Cruzeiro ali, eu lembro também. E o Cruzeiro é um grande time, uma torcida. E o Atlético Cruzeiro é muito bonito no Mineirão, né, ô Geradão? É maravilhoso, coisa linda, velho. A torcida maravilhosa, né? Pena que não vão poder agora estar no negócio de uma torcida só, né, Alberto? Que coisa que chegou o futebol. Tem relação à torcida, né, rapaz? Você vê que domingo, que vai ser agora dia 18, vai ter o jogo Cruzeiro Atlético e vai poder só a torcida única do Cruzeiro. Eu acho isso ruim, sabe? Eu acho que tinha que ser. Outra vez que nós enfrentamos Cruzeiro Atlético, aquele pessoal passando com as bandeiras, sabe? Era muito bom. Infelizmente, né, tem alguns que atrapalham, né? Geraldão, eu participava para acabar, que eu vou passar para os meus colegas aqui para fazer as perguntas também. Eu participava de torcida organizada do Galo. É o que você falou. Vinha aquelas bandeiras de fila, corriam a arquibancada toda. Aquilo é a coisa mais linda que um futebol podia ver, que é o espetáculo da torcida, né? Hoje, eu ia Mineirão com 90, 70, 126, fui Cruzeiro e Vila Nova. Hoje eles não conseguem colocar lá 20 mil pessoas, diz que é confusão, é problema. É um negócio terrível. É difícil, né? Difícil, né? Vamos ver se a gente consegue retornar esse tempo, né? A voltar. O que eu acho difícil, mas eu espero sim. Vocês têm aquela ambição, né? Aquela vontade que possa voltar esse tempo, que era muito bom. Todo mundo tem saudade, né? Eu vou passar um pouco assim para o Caio. Caio, alguma pergunta do Geraldão? Geraldão, começar, é uma honra ter você aqui com nós no Gol em Brasil, né? Um grande jogador, com grandes passagens em clubes pelo mundo. Uma falta sensacional hoje em dia. Todos os tempos, é difícil achar uma falta com uma qualidade, com uma curva dessa de 3 dedos, né? Igual esse gol que o senhor marcou. Então é uma honra, obrigado por estar aqui com nós. E a pergunta que eu tenho para você é qual que é a diferença entre os campeonatos que você jogou, né, com Cruzeiro, Brasileiro, Porto, Português, Paris, Francês, o Catar, e qual que é o seu palpite do clássico desse final de semana, que vai ser, né, Galo Cruzeiro? Tem então, também. Vai ser um grande jogo. Valeu. Pois, Caio, o batedor de falta já nasce com um dom, né, cara? Você pode aprimorar isso, né? Então eu via muito o Nelinho batendo falta na Toca da Raposa no paredão. Treinava muito também, chutava muito também, né? O Éder, viu o Éder sempre treinando, sabe como é que é? Lá no Atlético, no América. E a gente sempre se encontrava, a gente pegava, falando um com o outro como é que é, como a gente batia na bola, e a gente vai aprimorando, batendo na bola, você vai aperfeiçoando, é igual todo futebol, é igual vôlei, é igual basquete. Quanto mais você vai tendo contato, você vai pegando as malícias, né? E isso aconteceu comigo, eu dei muita, né, trabalhei, não é sorte, eu tive o dom de ser, né, um bom batedor de falta, porque eu treinava também e já tinha o dom, eu aprimorei esse dom, entendeu? Então é com treinamentos, isso aí é fundamental. Em relação ao futebol que eu joguei, né, a diferença que há entre... Por exemplo, eu fui para o Catar em 1979. Então, rapaz, aquilo lá era, como é que dizer, estava começando, botando vários treinadores brasileiros, né? Procópio Cardoso, Evaristo de Macedo, que era treinador da CBF, Oswaldinho, Nelsinho, o Tele Santana, Pepe, tantos outros que eu vou esquecer aqui, porque é difícil falar. Paulo César Carpegiani, o Filipão estava no Kuwait. Então, era mais como é que é, os estrangeiros, podia jogar só 2 estrangeiros em cada clube, entendeu? E tinha aí um iraniano que jogava no Al-Árabe. Aí tinha o Abedi Pelé, que era do Al-Saad. E assim os outros lá, também alguns ingleses também jogavam em outras equipes lá. Mas era uma competição muito, muito aquém daquilo que é hoje, entendeu? Que é a competitividade. No Porto eu já cheguei no Porto, só tinha jogadores de 29 anos, 30, 31, jogador Joseph Melinazic, Rabah Madjer, tinha o Souza, tinha o André, tinha o Fernando Gomes, Paulo Futre. Nosso time era o Celso aqui do Brasil, o Juari. Nosso time era muito bom. Depois chegou o Everton, depois chegou o Branco. O time do Porto é muito competitivo, sabe? O time do Porto é uma escola em que vários jogadores que passam pelo Porto, que depois vão para a Europa, têm mais facilidade. Por quê? É muito enfrentamento, é contra tudo e contra todos, entendeu? E lá chove muito, então você tem que ter aquela passada de sofrimento, é chovendo, sabe? E aquela você tem que se integrar o mais rápido possível, entendeu? Você tem que mudar assim, de 110 para 220.
Você entendeu? Sua forma de jogar, seu enfrentamento, o duelo, entendeu? É um futebol tipo como fosse do Sul, tá? Do Sul, futebol argentino, que é mais competitivo. Isso porque também o gramado, né? O clima ajuda, né, cara? E no Paris Saint-Germain já foi diferente. No Paris Saint-Germain foi glamour, né? Oh, ça c'est bien, ça c'est Paris, ici c'est très bon, é joli. Essas coisas que não tem aquele enfrentamento que na época não tinha. Pegamos jogadores que veio do Marseille, né? E tinha jogadores que vieram do Mônaco, mas que não tinha aquela. Paris não era aquele Paris não era aquele time de chegada, sabe como é que é? Faltava alguma coisa a mais. Eu fui do Porto para lá e sentia isso, sabe? Tinha o David Nolá, tinha tantos jogadores bons, depois chegou para lá o Jorge Weah, foi eu, Ricardo, Valdo. Mas era diferente, sabe? Não era o futebol português, é mais aguerrido. Depois eu tive no América do México, que foi uma passagem muito rápida também. Eu estive no Grêmio, pô, foi uma escola maravilhosa, pena que eu já estava começando no fim de carreira e senti estava começando a sentir algumas contraturas musculares, né? Que a idade vai chegando, né? E, cara, e foi isso aí. Então eu acho que o futebol, a gente vai passando, aprendendo em cada escola que a gente vai passando, né? A gente vai aprendendo. Passa a bola. Passou. Bom, agora, o Regis, nada melhor também que você que esteve nas 4 linhas. O jogador te conhece bem, você conhece bem, a bola é sua. Grande Geraldão, obrigado por ter aceitado o convite. Geraldão, essa camisa aqui te lembra alguma coisa? É internacional, né? Vamos abrir ela. Olha aqui, aqui atrás tem uma assinatura aqui, Geraldão. Ah, não, essa é do Benfica, né? Não? Não. Tem uma assinatura aqui, diz que está escrito Regis. Essa camisa aqui Essa aí eu lembro. tem mais de 28 anos. Essa eu usei, Geraldão. Dá pra usar ainda, eu tô magrinho. Acho que dá até pra voltar. Geraldão, o negócio é o seguinte. Tu teve lá no Rio Grande do Sul, tu disputou o Grenal, né? Sim. E aí, o que tu me conta? O que tu achou? Porque tu jogou Cruzeiro, tu jogou Cruzeiro e Atlético, tu jogou Porto e Sporting, Porto e Benfica, né? Tu jogou Paris Saint-Germain, não sei se Paris Saint-Germain, mas na época já era um dos grandes da França. Paris Saint-Germain e Olympique, né? Isso. Que é um clássico também, né? É isso? Sim. O que tu me fala? Qual foi o clássico mais pegado que tu disputou? Desses aí. No Sul é mais pegado. No Sul é mais pegado no Porto, que aí é um estado contra o norte contra o sul, sabe? É Porto contra Lisboa. Sim. É uma coisa assim assustadora, cara. É uma coisa, sabe, que o português é muito fanático, sabe? Mas é um fanático, mas educado, respeitador, sabe como é que é? Você vai em qualquer lugar. Não é igual no Brasil, que tem um lugar, você não pode incluir de um clube, chega no outro, não pode entrar em certo lugar. No Sul, cara, é uma loucura. Aquilo ali, cara, aquilo é uma adrenalina, sabe? A semana de um clássico, de um Grenal, é a coisa mais linda que tem, sabe? Aquilo é pra quem tem, tu sabe, né, Regis? Aquilo ali você mexe com o seu emocional, mexe com tudo seu, sabe como é que é? E o jogo ali, rapaz, é gostoso, sabe? A gente sente falta disso, né? Hoje em dia, sem confusão, sem nada, era dentro das 4 linhas. E aquela emoção, pô, temos que ganhar, né? Temos que ganhar. E esse era dos dois lados, né? E equipes maravilhosas, né? Que sempre teve o Internacional e o Grêmio, né? Então, eu disputei 2 granais lá que, cara, foi maravilhoso, foi muito bom. Ô, Geraldão, quem que foi teu técnico lá no Grêmio? Quando eu cheguei era o Sérgio Cosme, depois foi o Cassiá. E no final, o Filipão. No final pegou o Filipão ainda um pouquinho? Filipão, Eu estava saindo já, que aí o Denner estava lá e o presidente pediu para, né, que ele queria contratar o Denner. Aí para mim fazer, aí eu fui para apresentar, ok, então, vamos contratar o Denner. Só que nesse meio, o presidente, o senhor Arnaldo, queria me levar para a Portuguesa. Sim. Através do Porto em Portugal. E o Juari, sabe como é que é? Aí eu fui para a Portuguesa e, infelizmente, o Denner não renovou o contrato com o melhor. Para nós, felizmente, né, que eu estava na Portuguesa, não renovou o contrato com o Grêmio e foi para a Portuguesa. Foi onde que esse menino era um futuro, tinha um futuro já. Cara, era maravilhoso esse Denner como jogador. Ainda bem que ele, sabe, eu peguei no início da carreira e joguei só com ele. A mesma coisa das pessoas que jogaram contra o Ronaldo, né? Sim. Não era fácil, não. O Denner jogava demais, né? Ele não tinha lado, né? Rápido. E a outra coisa, Geraldão, a tua adaptação na França, como que foi?
Bom, na França já foi mais difícil a adaptação, porque o nosso time vieram muitos jogadores de fora, né? Podiam jogar 3 estrangeiros. E tinha muitos jogadores que vieram do Olympique de Marseille, veio algum que vieram do Rennes, outro vieram do Mônaco, até do Arthur Jorge, até a gente começar aquela integração que tem, né, cara? Aquele conhecimento de um atleta do outro. E a exigência é muito rápida, entendeu? Os caras querendo ser campeões e tudo. Aí era o Jean-Pierre Lescure, o presidente, o Michel Denisot, e tinha na época que era o presidente lá, que era o... esqueci o nome dele agora. E, rapaz, era muita cobrança, mas o time não ia, não tinha aquele entrosamento. Aí no segundo ano já foi melhor, no terceiro foi melhorando, aí depois, né, aí engrenou. O Raí chegou, aí teve que sair um estrangeiro, eu saí, né, e o time foi engrenando e foi, graças a Deus. Eu gosto muito do Paris Saint-Germain também, porque eu aprendi muita coisa lá também. Bom, Geraldo, o meu diretor daqui, ele é cruzeirense, fanático Cruzeiro, doente Cruzeiro. E acho que você se lembra aí do Guarani. Lembra do Guarani de Divinópolis? Claro, time vermelho, claro. Rapaz, ele falou assim, O nome da Catiúcha lá, que eu conheço muito, vou muito lá em Divinópolis. tá ganhando de 2-1 do Vale Rio Doce pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. Olha só. Maravilha. É um clube que tem condições, que tem um estádio maravilhoso, um gramado bom, que não pode ficar na segunda divisão. Tem que subir. Verdade. E o nosso diretor aqui, Márcio Santos, é cruzeirense doente, aí que tá emocionado até de ouvir você falar do outro lado, que jogou no time dele. Um abraço, Márcio. Não, Divinópolis é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito boa, um polo industrial muito bom. Cidade, sabe? Eu gosto muito, é muito boa a cidade de Divinópolis, muito boa. E o Brasileirão? Essa semana o Brasileirão foram 3 goleadas. Fortaleza, sim. Botafogo e Cruzeiro. Cruzeiro 4-0 no Sport. Que coisa, hein? Foi. O Cruzeiro tá numa mudança, sabe? Muito. Eu estava no Cruzeiro, estava vendo lá como é que as contratações que foram feitas pelo Cruzeiro, entendeu? Uhum. Tá um pouco sem critério, por quê, sabe? Então, porque tá difícil você contratar. O Cruzeiro agora tá difícil, tá diferente, né? Não é que tá difícil. Então a contratação tem que ter pontuais, né? Tem que ter aquele acompanhamento. Eu lembro quando eu estava no Porto, estive lá com o Zé Mourinho durante um bom tempo, entendeu? E ia sempre uma pessoa ver o jogador jogando fora. No mínimo, para tomar uma decisão, tinha que ver 3, 4 jogadores, 3, 4 pessoal da comissão técnica, para que pudesse ver o jogador e cada um depois desse a opinião, entendeu? Para falar como é que o jogador joga em casa, como é que joga fora de casa, capacidade de sofrimento, essas coisas tem que olhar. Inclusive foi contratando, eu acho que contratou muito errado, jogadores que não estavam no seu auge, muitos jogadores vieram machucados, e o Cruzeiro aqui na hora. Clube que tem dinheiro, tem que esperar uns 6 meses, 7 meses. Tem que trazer o jogador já na ponta dos cascos, já chegar, jogar e entrar, ainda mais com o nome. Não é assim, Edson? Exatamente. Não, uma das coisas que eu estava vendo, que eu acho que ele foi muito na emoção da coisa do Gabigol, do Dudu, né? Pela passagem que o Gabigol teve no Flamengo, realmente a passagem dele foi, ele um dos maiores ídolos aí, depois da era Zico, né? Zico, aquele pessoal todo, todo mundo comenta Gabigol, Bruno Henrique, e o Dudu também. Só que o Dudu, o que acontece? O Gabigol agora, nesse momento, ele se enquadrou no que o treinador quer e está esperando o momento dele. E eu acho que é isso que ele tem que fazer. Tu não acha, Geraldão? É trabalhar, esperar a oportunidade dele, para ele poder mostrar que ele pode retornar àquele momento que ele teve no Flamengo. Já o Dudu não aceitou os critérios do treinador e acabou dando problema interno, e o Dudu a gente conhece bem, né? O futebol brasileiro, o Dudu, quando está jogando é uma coisa, quando não está jogando é outra. Não é um jogador de grupo. Então, acabou dando problema para o Cruzeiro e acabou rescindindo o contrato e indo para o rival, né? Ô Regis, eu do futebol sou o seguinte, eu sou obrigado a ser amigo de jogador. O jogador não é obrigado a ser amigo do outro, mas tem que respeitar um outro dentro de campo, entendeu? O cara tem que correr o máximo. Não sou obrigado a jantar com o cara, a almoçar com ele, a ser amigo dele, nada disso. Mas dentro de campo nós somos atletas, sabe como é que é? É o melhor para o clube, é o melhor para nós, os atletas que estão dentro de campo. E o melhor também para o clube, com certeza. Então o que eu acho assim, o Gabigol chegou, que já com cheio de... Opa, tem que fazer. O que ele fez foi no Flamengo. Esqueça o Flamengo, bota no Cruzeiro. Tem que fazer para chegar com moral. O Gabigol chegou no jogo contra o Flamengo agora, entrou aos
45... 48? 48 segundo tempo, teve um pênalti, bateu o pênalti. Cara, eu fui ver o jornal no outro dia, pô, só saiu o Gabigol. Quer dizer, os caras que correram dos 90 minutos, que entraram em campo, que correram, no dia só tava Gabigol. Opa, peraí, velho. Vamos parar um pouquinho. Vamos deixar um pouco dessa vaidade, entendeu? Ali é a equipe. O Gabigol bateu aquele pênalti ainda, o cara defendeu e fez o gol. Ok, mérito dele fez o gol. A verdade, hein, Geraldão? Mas a verdade é o seguinte, ele deu sorte, né? Essa é a verdade. A gente sabe, porque o pênalti bem batido, o goleiro não pega. O goleiro pega o mal batido. O mal batido ele pega. E ele bateu mal. Só que ele tem uma estrela, naquele momento a estrela brilhou. E a gente, como ex-atleta, a gente sabe, se ele erra o pênalti naquele momento, ele ia ser massacrado. Exatamente. Mas deu, graças a Deus ele foi bem, fez o gol, o Cruzeiro ganhou o jogo, sabe como é que é? Mas fachada, essas coisas. Ó, diretor de futebol, sabe como é que é? Os caras, eles têm que chegar no gramado e saber conversar com o atleta. Não tem que ficar muito blá, 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 de conversinha, muito ser amigo, abraçando, nada disso. Eu, quando eu joguei no Porto, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que ficou lá desde 94, faleceu o ano passado, foi presidente esse tempo todo. Cara, se eu conversei com ele 5 vezes durante 5 anos, foi muito. E só chegava no estádio só, cumprimentava todo mundo, jogadores, mas sempre olhava tudo. O doutor Reinaldo Teles, que era o diretor de futebol, pô, os caras, uma simplicidade, chegam com bom dia, boa tarde, boa noite, vim. Ó, hoje o prêmio é dobrado. Acabou, mais nada. E ficava cobrando o treinador, treinamento. Hoje em dia os caras querem entrar muito diretor, muito com jogador, né? Presidente, muito com... Cada um faz o seu jeito de ser, mas eu gosto mais daquele... Faz uma distância. Você cobrar para você ter aquele... Não é que ser amigo de jogador. Diretor, por exemplo, tem que ser amigo de jogador. Tem que cobrar, você entendeu? Tem que chegar e cobrar. Exato. Cobrar do presidente, não é nem do jogador, é cobrar do treinador. E aquele negócio, o presidente que manda um treinador embora 1, 2, 3 vezes, é porque o presidente é incompetente. O presidente, para contratar, tem que saber, opa, peraí, se eu contratei um treinador, daqui 3 minutos eu mando embora, então o errado quem que é? Não é o treinador, é quem contratou. Entendeu? Então, e em relação aos jogadores do Cruzeiro, Dudu, rapaz, é um excelente jogador, você sabe disso. Gabigol é um excelente jogador. Só que os caras têm que chegar, mas tem que ter o quem? Opa, como é que joga o Gabigol? Por que o Leonardo Jardim vai se dar bem no Cruzeiro? Porque é o cara que olha tudo, cara. Por que os portugueses estão dando muito bem no Brasil? Não tem muito blá, blá, blá. Não tem muita conversa. É sim, não, não. Respeita, ele que manda e acabou. Faça o que ele quer e guarda o que você sabe. Ou se enquadra ou tá fora. Regis, você nunca conseguiu nada com um treinador bonzinho. Eu nunca fui campeão com um treinador bonzinho. Eu só fui campeão com treinadores, sabe, aqueles treinadores que me exigiu o máximo. Olha, você está meio quilo acima. Olha, você está lento. Olha, você está deixando a bola picar. Olha, você está assim. Treinador bonzinho, nenhum deles eu consegui nada. Agora, aqueles que cobravam, aquele que cobra, que conversa um pouco, ó, tu tá errado nisso. Rapaz, é esse treinador que ganha. Treinador não tem que ser amigo de jogador. Tem que ser treinador. É um estilo Filipão. Isso mesmo. É amigo, mas de um jeito, fora, mas dentro de campo cobra. Era um Tele Santana, era um Procópio Cardoso, e assim tantos outros, né? Era um Cláudio Coutinho. Os caras que eram um Leão. São treinadores, pô, que sabem muito bem o que estão fazendo e que cobram os jogadores. Hoje em dia tá muito glamour, sabe? Muita coisinha, e não é por aí. Eu acho que tem que ser cobrado mais o jogador, tem que ser cobrado mesmo, em relação principalmente à categoria de base. Já começa por aí. Não sou contra a tecnologia e nem preparadores físicos, nem professor de educação física, nada disso. Sabe? Porque eu acho que esses caras também são importantes também no futebol. Mas quem entende de um treinador, cara, tem só uma pessoa que já rodou, que já sabe lá dentro como é que é. Entendeu? Tem só uma pessoa que tem que ser diferenciado nesse sentido, para poder falar e o jogador respeitar. Geraldão, você como conhecedor que esteve lá e tal, você tirou de mim as mesmas palavras. É exatamente isso. Precisou do Leonardo Jardim chegar e vir e botar respeito vamos falar medalhões, porque ali Gabigol, o William, o Dudu. O Wallace. Exatamente. O homem é o cara que chegou ali, viu os defeitos, viu os problemas, detectou e foi lá e cobrou, e fez a cobrança e barrou quem tinha que barrar. E é o certo. É o que está acontecendo, que você falou aí com os técnicos que estão sendo sucesso no Brasil, que parece que eles são mais francos, eles são mais diretos. É o que você falou, não tem aquela rodinha. E o brasileiro tem aquelas manhas, aí vem o diretor, conversa aqui, não tem que ser assim. Você vê que o Cruzeiro, de lá para cá, ele melhorou, vamos supor, 50%.
Melhorou 100%. 100%. Melhorou 100%. Sabe como é que é? Muita gente que não apareceu hoje no futebol, é muita gente dando entrevista, sabe? Diretores querendo falar, é o cara que não sei o quê, é o cara que é isso, o cara que é aquilo. Silêncio, nós somos mineiros, vamos trabalhar caladinho. Sabe como é que é? Vamos fazer as coisas caladinho, sabe? E no ponto crucial, o que eles estão precisando. Isso é leal, isso é verdadeiro. Tá começando com o jogador, olha, eu não estou gostando de você, isso, acabou. E saber conversar, e saber cobrar, entendeu? É saber cobrar, sem ninguém ficar sabendo, mas já sai dali, daqui a pouco a imprensa toda está sabendo, entendeu? E não pode acontecer. O que acontece em vestiário, aconteceu no vestiário, não tem que sair nada do vestiário. Exato. E nem roteiro, nem ninguém. Vestiário tem que ter poucas pessoas. É treinador, jogador e... Hoje a comissão técnica é muito grande, é muita gente, sabe? Tudo é muito Instagram, é muita coisa. Eu ainda estou muito aquém em relação a isso, sabe? Eu sou da opinião seguinte, Cruzeiro, não só o Cruzeiro, todos os clubes, inclusive a seleção brasileira, telefone celular, pessoal. O Zé Mourinho não deixa ninguém concentrar com o telefone celular, rapaz. E assim por quê? Você vê o Abel também, corta também. Todo mundo celular, você vê 10 horas da noite, tem que estar deitado, cara. Tô sem sono, não interessa, o sono vai vir, fica deitado. Então, aqui negócio é cobrar mais, sabe? E o jogador nunca pode ser acima do clube. Nunca. Nunca pode ser, não pode nem deixar o cara. Pode ser quem for. O Zico não foi, Reinaldo não foi, Pelé não foi, ninguém foi. Hoje estão querendo os jogadores. Cara, tudo é passageiro. E outra, né, Geraldão? Também. Ô, Geraldão, o pessoal é bem remunerado, né? Aí tem que cobrar mesmo. Com certeza, muito bem remunerados. E não sou contra se eles serem bem remunerados, não. Eles têm que provar por que estão sendo, bem remunerados. Por isso que eu falo, para você pagar um jogador. Eu estava vendo uma entrevista do Michael Jordan. Ele falou que hoje, porque um cara que eu vejo, um cara exemplo, né, cara? Tem que procurar as pessoas como exemplo, as pessoas foram destaques e foram exemplo, né? Ele falou que hoje em dia, o que acontece? Ele, para conseguir dinheiro e ganhar um bom contrato, ele, Charles Black, aquele Larry Bird e Magic Johnson, eles tinham que jogar pra caramba para depois fazer o alicerce, mostrando isso tudo, para depois ganhar dinheiro. Hoje não. Um jogador hoje que começa a dar 2 chutinhos, na base do Cruzeiro, na base do Atlético, mas 2 chutinhos, os caras estão ganhando 50 mil, 70 mil reais. Opa, peraí, ué. Até que ponto vai ficar isso? Pois é. E o bom dia, Geraldo, vou passar a pergunta para o Caio. O importante de tudo isso, que a diretoria do Cruzeiro, com o Pedrinho BH, ele deu todo o respaldo, poucos clubes brasileiros faziam, deu todo o respaldo ao técnico. Se fosse algumas para trás, diretorias, o Leonardo Jardim já teria saído. Então, os clubes acho que tem que partir daí. Escutar mais os treinadores, porque a disciplina vem do treinador. E a diretoria do Cruzeiro deu todo o respaldo ao Pedrinho. Caio, você tem uma pergunta ao Geraldo? Sim, tem uma pergunta e para adicionar o que você estava falando aí de treinador portugueses, Léo Jardim, estou gostando muito do trabalho dele de começo com o Cruzeiro, principalmente dele tendo a atitude de botar o Dudu e o Gabigol no banco. Foi jogadores que vieram para levantar o patamar do Cruzeiro e você pode ver pelo salário que esses caras estão ganhando, né? O salário do Gabigol está mais alto no Cruzeiro que foi na época de glória dele no Flamengo, né? E o Dudu também foi pro Cruzeiro com um salário bem alto, né? Então eu gostei da atitude dele para botar os caras no banco porque não estava pronto para jogar no sistema dele, né? Que ele exige dos jogadores dele. E também foi a mesma coisa com o Jorge Jesus no Flamengo, teve um ano glorioso lá, 5 títulos, né? 4 derrotas, também tem o Abel, que está há anos no Palmeiras fazendo um grande trabalho. E esses treinadores portugueses, eles têm a mentalidade, têm a filosofia deles, se você não vai cumprir, é banco, e é rua. E dá para ver que está dando certo, né? Pelo menos o Flamengo e o Palmeiras deu certo. E agora, a pergunta que eu tenho, como torcedor do Porto, né? Gosto muito do Porto lá em Portugal, queria saber como foi a era do presidente Pinto da Costa, né? Claro que foi um grande presidente vitorioso, né? Ganhou uma Champions League com o clube. E como foi a tua relação com ele como jogador e presidente? Bom, a gente está falando sobre os treinadores no Brasil, os portugueses, né, o Caio? Sim. O que é os treinadores portugueses aí no Brasil? Tivemos o Vitor Pereira, tivemos o Pepa, tivemos o Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira, tivemos mais outros que estiveram aqui, né? Aquele que foi jogador também do esporte que teve aqui, não estou lembrando o nome dele. E os caras chegam, rapaz, mentalidade diferente. Se o clube abraçar,
o que o treinador português quer, que são dos melhores do mundo mesmo, no momento. Os caras são afindos, os caras trabalham bastante para aquilo, sabe como é que é? Não são de muita conversinha. Tá? O Abel, você viu o Abel, você viu o Jorge Jesus. Não são de conversinha, sabe? É sim, sim, não, não e acabou. Exato. Esse futebol português, porque o futebol português está exportando jogador para todo mundo que é lado do mundo, inclusive para o Brasil. Tem um lateral direito do Corinthians, né, que é português. Então é isso, é mais sinceridade, não é nem seriedade, é sinceridade dos treinadores que estão brasileiros aqui, que os caras têm que colocar o peito, sabe como é que é? E os diretores também. O Pedrinho no Cruzeiro, ele tá vendo a coisa, começou a degringolar e falou, peraí, eu vou participar lá, o que está acontecendo? Tá lá o Pedrinho lá agora, fica mais no futebol, certíssimo. Entendeu? Jogadores que vieram para o Cruzeiro, igual Jonathan Jesus, que é um baita de um zagueiro, e que eu falei com ele, até eu conversando com o Adilson, essa conversa até vazou aqui, eu conversando com o Adilson, o Jonathan, mas veio com 19 anos, primeiro tinha que passar na base, para dar uma olhadinha nele lá na base, ver como é que é, para depois ele subir. Essa era a minha opinião. Eu estava conversando em off com o Adilson, como é que é? Estava no Adilson no Cruzeiro, ele pedia a minha opinião, eu falava, conversando, cara, sim, de boa. Sabe como é que é? Sem nada. Mas as pessoas têm. A vaidade dos diretores está acabando de alguns diretores, de algumas pessoas, esse jogo acima de tudo, entendeu? E não querem escutar a verdade. Eu não sei o que é o futebol. Não entendo. Em relação ao Porto é uma escola. Casemiro passou por lá, o Diego, o Hulk. Carlos Alberto. Esse que está no Botafogo, que foi pro Santos. O Danilo. Centroavante, está no Santos agora. Aí Jardel. Tanta gente que passa no Porto, cara. Esse Luiz Dias que está no Liverpool. Quem joga no Porto, joga em qualquer lugar do mundo. O Regis, o Caio, Beto. O Porto é uma escola, sabe como é que é? Que todos os jogadores que saem do Porto podem ir para qualquer lugar. Imagina. Entendeu? E o presidente do Porto é um cara curto e grosso. O prometido é devido, cumpria as suas obrigações em todo sentido. Agora, dentro de campo, sabia como é que é? Tinha que ter, desculpa a expressão, tem que ter culhão para jogar no Porto. Que é contra tudo e contra todos. É a região norte contra a região sul. É a época de Salazar, em que quem tinha que ganhar era sempre a capital. Era Benfica, o Sport ou Benfica. E o Porto entrou nisso aí, sabe como é que é por trás? E hoje o Porto, tem várias competições lá. Já foi 2 vezes campeão europeu, já foi campeão 2 vezes de Intercontinental, da Supertaça. Então, mudou muito. Tem treinadores que passaram por lá. E, olha para você ver a história que passaram. Arthur Jorge, Mourinho, o Sérgio Conceição, e assim o que é o presidente lá hoje, com o André Vilas-Boas. Então, são vários. O Porto é a formação de tudo. Além de tudo, formação de homem e de caráter. É isso aí. Gente, eu vou aqui, o Regis, também o Caio e o Geraldão, agradecer. As pessoas estão conectadas conosco. Tem gente do Brasil nos vendo ao vivo. Olha só que beleza. Deivinho, meu sobrinho, está lá ao vivo vendo a gente. Mandar um abraço aqui também pro Pingo, está lá na Flórida, está nos assistindo também. Mandar aqui o abraço, Marcelo, palmeirense. Marcelo Palmeiras, obrigado por estar nos ouvindo aqui também. Tem o Marcelo Galo aqui de Union, também está assistindo, está ao vivo conosco. Isso é legal, o Caio, o Regis, e tem mais o Marcos atleticano também, doente. E estão conosco. Parabéns, obrigado a vocês aí. Continuem nos assistindo, que o programa é gostoso, ainda mais com o Geraldão aqui levando aquele papo agradável, gostoso, descontraído. É rico, é gostoso. Regis. Geraldão, a tua passagem do Porto, tu teve com quais brasileiros? O Branco, a Luiz estava lá ou chegou depois? Tava. A Luiz veio do Barcelona para lá. Então tu fez dupla de zaga com a Luiz lá, então? Foi, 2 negão, rapaz, na zaga ali. Sei como é que é. O Luiz é um cara sensacional, né? O cara é gente boa demais, né? Gente boa. E jogamos na seleção de júnior junto também com a Luiz. Entendeu? Eu tive lá, tinha o Celso, que era um jogador maravilhoso, o Casagrande também estava no Porto, tinha o Juari, aquele centroavante que jogou também no Santos, né? Sim. Tinha mais Everton, Branco, Paulo Pereira, o Zé Carlos foi do Flamengo, zagueiro, Edivaldo, lateral direito, foi do Fluminense. Esse assim, deve estar esquecendo de mais alguns, rapaz, que tinha muito brasileiro. Tinha bastante brasileiro, então. Hein? Tinha bastante brasileiro no time, né? E que passaram da UEFA não teve uma passagem muito boa lá, ficou só 1 ano só. Né? O Branco já ficou 3, 4 anos, né?
O Celso, quando eu cheguei, ele ficou mais 2 anos. O Juari ficou mais 1 ano só. E o Eloy também jogou lá. Depois foram para cá e estávamos com uma certa idade, né? Eu estava com 30 e poucos anos. Aí o Porto sempre renovando. Aí depois da minha época veio outros jogadores, veio o Domingos, já veio o Jorge Plasto, veio o Rabamadia, que é um jogador, um argentino maravilhoso. Aí tinha o Vitor Bahia, guarda-redes, né? Fernando Couto, Jorge Cota, meninada da base também do Porto, então subiam, sabe como é que é? E Sim. foi uma potência, porque é o exemplo que vinha do profissional. Hein, Geraldão? Do Porto, pode falar. Aonde tu melhor te sentiu? Portugal, França, Rio Grande do Sul. Qual lugar que, tipo, pô, aqui eu tô em casa depois do meu local, que é a minha terra, que é BH, né? Que é a tua terra, né? Aonde que tu te sentiu melhor? Profissionalmente, eu falo profissionalmente, a gente sempre de conseguir as coisas, né? De ter aprender as coisas, foi como no Porto. O Porto fui para lá com 23 anos, sabe? Foi assim, foi espetacular. Foi espetacular em todos os sentidos. O Porto foi diferente de tudo, porque você chegava e era um dos mais jovens lá. E nosso time era muito bom e eu tive que sabe, no início, então adaptação, sabe como é que muito carrinho, tinha que dar carrinho antigamente, sabe como é que é? E eu que no Brasil a gente tem esse costume, né? De dar carrinho zagueiro lá, os caras, e treinamento diferente, tudo diferente lá, treinamento de manhã e de tarde, que negócio, concentração na sexta-feira, acabava o jogo, concentração, e é assim até hoje. No Sul, cara, muito bom no verão, depois quando o inverno chegou não é fácil não, hein? Aí os campos também na época não eram muito bons, não era bom. Aí o frio lá, naquela época era puxado, não era fácil não. E lá no PSG, o Paris Saint-Germain, uma estrutura maravilhosa, tudo muito bom, mas muito glamour. Faltava de puxar mais para os jogadores. Pô, e se ser Paris, aqui é Paris, mas aquele negócio, meu filho, vamos dar o caldo. Vamos colocar que tem que ter o coração. Tem que pôr o coração na ponta da chuteira. Né, Regis? É isso que faltou lá no Paris. E que agora, sem muito nome, tá chegando. Olha o time como é que tá jogando muito bem, né? Tô vendo aí o Paris jogando. E o meu Porto, infelizmente, está lá daquele jeito. Sabe como é que é? Indo, vindo. Tá triste, mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Geraldão, não podemos deixar passar a seleção brasileira. Eu sou passagem de seleção brasileira, Geraldão? Sim. A minha passagem na seleção foi quando o seu Carlos Alberto Silva estava lá. Nós somos campeões. Carlos Alberto Silva? Nós somos campeões. Nós saímos na Copa América, né? Aí houve um problema danado com a Copa América, na época do Labia Bichedi e tudo. Depois fomos campeão dos Jogos Pan-Americanos. 87 ou 88? 87. 87, sim, verdade. Torneio Stanley House na Inglaterra, empatamos com a Inglaterra, ganhamos da Escócia e ganhamos se não me engano, foi da Irlanda e da Dinamarca. Então foi um torneio de Stanley House, fomos campeões lá. Depois o Pan-Americano, fomos campeões também no Sul-Americano. Que maravilha. E depois eu fui pro Porto, né? Quando eu fui pro Porto, aí já seleção nunca mais. Aí saiu o Carlos Alberto Silva e entrou o Lazzaroni. Opa! Aí entrou o Lazzaroni, Lazzaroni, né? Sabe como é que é, né? Tem o pessoal dele, né? E ficamos para trás. Geraldão, Copa do Mundo já ano que vem, tá às portas. A gente se batendo nessa polêmica já há muito tempo, longo tempo, não temos seleção formada, não temos uma base de seleção brasileira. E agora que pegou o técnico, Lancelotti. Lancelotti mesmo? Lancelotti. Confirmado mesmo? Pois é. Como é que você vê tudo isso, Geraldo? Você que já eu esteve joguei lá. contra o Carlos Lancelotti quando eu estava no Porto, foi Porto contra o Milan, né? Milan, Paiká, Van Basten, né? Jorge Gullit, Costa Curta, Timão. O melhor zagueiro que eu vi jogar na minha vida, que foi o Baresi, Franco Baresi. Então, os caras eram muito bom jogador. Maravilhoso, o time era perfeito, né? Em relação ao treinador, cara, pode vir quem for. Eu acho que, sou da opinião seguinte: eu daria prioridade àqueles que trabalharam no Brasil. Então, o Abel e o Jorge Jesus. É a minha opinião, rapaz. Tá? É a minha opinião. Aí é outra coisa, eu sei porque esses caras já sabem como é que é o futebol e com quem pode contar. Não vai ser, a safra está muito ruim. Infelizmente, a safra nossos jogadores para a Copa do Mundo, estamos com a safra muito ruim. Hoje nós temos um. Não adianta falar, eu sou fã do cara, é Neymar.
É isso, o Neymar que desequilibra, todo mundo respeita o Neymar. O Júnior, Vini Júnior, ainda tem muito que provar. Rodrigo, muito que provar. Os outros que aparecem de vez em quando, a gente nunca nem viu falar, tem jogador que aparece aí, estão fora do Brasil, e que não é a mesma coisa. Viu o Rafinha, que agora tem uma época muito boa, mas vamos ver. Eu espero, desejo a maior felicidade do mundo pro Carlos Ancelotti, sabe como é que é? Mas eu não ponho fé, porque a safra de jogadores está muito ruim. Pois é, eu tenho. Que impressionante, cara. Você, que inteligência, viu, Geraldo? Você está de parabéns. Não, cara, é impressionante. Porque eu também tenho essa opinião. Não sei se vai ser, se vai vingar, porque eu acho que ele vai buscar os mesmos jogadores. E esses mesmos jogadores não renderam na seleção brasileira. Não renderam na seleção brasileira. Para mim, na minha opinião, modesta opinião, para mim seria o Abel Ferreira, para mim. Mais ou menos. Primeira pessoa também, é o Abel Ferreira. Exatamente, porque eu vejo ele enraizou no futebol brasileiro. E, exatamente, ele enraizou no futebol brasileiro. E ele sabe puxar a raiz. O que é puxar a raiz? Puxar os jogadores que estão dentro do Brasil. Formar aquela base, pelo menos a base. Jogadores que estão no Brasil que têm capacidade de sofrimento. Exatamente. É isso aí. Pô, que conversa gostosa, Janão. Pelo amor de Deus, até arrepio aqui, porque vem gente batendo com os outros, a maioria não tem essa opinião, porque gosta de como é que a gente fala assim, não, é assim, não, sabe, eu esqueci o termo aqui, mas não querem falar. Exato, exatamente. Então, tem de falar isso, aquilo, mas não é. É a primeira opção, depois Jorge Jesus, e o terceiro podia ser os outros. Pode ser o Renato Gaúcho lá no terceiro. Pra mim, Geraldão, eu colocaria o Renato Gaúcho. Como é que eu vou dizer em relação o treinador brasileiro aqui agora, o cara está um pouco, os caras estão um pouco aquém. Não, isso... O Renato ficou muito tempo no Grêmio, né? Quando estava no Grêmio, agora veio pro Fluminense. Mas tinha que ter um cara que conheça, que puxa mais. O Renato é muito amigo, cara, dos jogadores. Aí o cara, eu admiro o Renato. O Renato tinha que ter vindo pro Cruzeiro. Na minha primeira opinião, a opção que tinha que ter vindo pro Cruzeiro tinha que ter trazido o Renato ano passado. Entendeu? Sim. Beleza, não veio. Ok. Agora, eu acho que o Abel é aquele cara que... Seleção brasileira é aquele cara que sabe como é que chega dando, cara, que chega dando na jugular. Como é que ele conhece aqui os jogadores brasileiros? Tem que ser um cara que se impõe do jeito que ele fala, acabou. Dá liberdade para ele. É igual o Jardim que tá aqui no Cruzeiro. Dá liberdade para ele, que jogador não quer, vai te embora. Vai te embora. Sim, mas sabe, Geraldão, o Renato tem uma coisa. O Renato, que ele tem uma coisa que ele consegue tirar a pressão dos jogadores e puxar para ele. E isso ele faz muito bem. Né? Com aquelas coisas de, eu sou o Renato, tal, jogo mais do que o Cristiano. Aquela coisa, olha bem, Grêmio e Real Madrid, todo mundo achava, a final do Mundial, tu deve ter visto, todo mundo achava que o Real Madrid era golear o Grêmio. E o jogo foi 1-0, claro, com a posse de bola, aquele negócio todo. E eu acho que o Ancelotti também, agora falando no Ancelotti como treinador da seleção brasileira, que já foi anunciado, ele vai ter a dificuldade, ele não tem a língua, né? Ele não fala português. E isso é uma barreira para ele. Eu acho que ele vai ter dificuldade. Ele não fala português, ele não está no Brasil, porque ele não conhece os jogadores brasileiros que estão, que está no Fluminense, que está no Palmeiras, que está no... Dá um exemplo só, Gerson. Jogando demais. O Pedro. E tem gente nova surgindo, né? Exato. Então, ele já vai ter essa dificuldade. Para mim, ele vai encostar em quem? Ou ele vai chamar o Kaká, ou ele vai chamar o Cafu, ou o Falcão. Mas desses três, eu chamaria o Falcão. Por quê? Porque o Kaká, a gente sabe, foi um grande jogador, foi o melhor do mundo, mas só que tem uma coisa, o Kaká vive de evento. Vai pra lá, vem pra cá. Então não é um cara que eu acredito, de repente eu posso até estar falando uma bobagem, mas eu acredito que ele não esteja acompanhando o futebol como tem que acompanhar. Como o Cafu também, que são dois atletas que a gente sabe que, o currículo deles fala por si só. Eu vou ser um pouco ousado, hein? Com o Abel ali, até o Matheus Pereira, meio campo. O Brasil não tem meio campo. Tem número 10? O Brasil 10. Não tem número 10? Não tem. Na realidade, hoje no Brasil tem dois número 10. Quem? É o Matheus Pereira e o Alan Patrick do Inter.
Alan Patrick, com certeza Abel ia puxar esses caras. Com certeza. Exato. Concordo. Concordo. É o que eles precisam. O Matheus Pereira, eu só não gosto do Matheus Pereira em enfrentamento, sabe? Aquele de meter mais o corpo, de ficar caindo menos com a bola. Mas o jogador que tem visão de bola, ele Exato. segue muito. É veloz, é um cara mais que tem jogado do meio pra frente, não tem que ser a bola aqui atrás. É do meio pra frente, mas é um jogador fenomenal. Muito bom. O Alan Patrick também é outra fera também. Pois É um jogador. Aí que eu falo, mas o Abel tá vendo isso aqui. Não adianta o Carlos Ancelotti pegar Kaká, pegar Cafu, pegar o Falcão. Cara, tem que ser Abel Ferreira, com a comissão dele. Acabou. Os caras já conhecem todo mundo. Já conhecem todo jogador no Brasil. E lá fora, a gente vê jogo aqui direto. Todo mundo sabe o jogo que tá jogando, que o Rafinha tá bem, né? Tá muito bem. A gente tá vendo aí, pô, aquele jogador Martinelli do Arsenal que tava bem, que teve bem. Agora, meu filho, como é que tá juntar aqui no Brasil agora com a seleção? E outra coisa, não pode tirar responsabilidade muito dos jogadores. A nossa muita correntinha aqui na Copa do Mundo, quando o Romário, né, que o Zagallo convocou, depois teve um Filipão, o pessoal, todo mundo entrando de mão dadas, tem que dar responsabilidade para os caras assim, os caras têm que ser cobrados. Chegar no Brasil, filho, ó, aqui é Brasil, aqui é diferente, o torcedor tem que mesmo gritar mesmo, os caras têm que cobrar e se entregarem mais, os caras têm que se dedicarem mais. Exatamente. Sair de... acabou o jogo, vai embora para a Europa? Não, é errado isso. Então, para falar na minha opinião em termos de técnico da seleção brasileira, concordo com o Abel, gosto muito do trabalho dele no Palmeiras, já provou que é um grande treinador há anos, né, mas a minha preferência ainda está com o Jorge Jesus. O ano que ele teve no Flamengo foi, além de ser um ano glorioso, ele mudou a dinâmica do clube meio que para a noite pro dia. Mas será que ele trabalharia com os jogadores brasileiros ou com os mesmos lá que estão lá fora? É aí que está o problema. Mas no Flamengo ele trabalhou com os jogadores que estavam no Brasil. Aí falando de seleção brasileira. Então, seleção brasileira, os jogadores que destacam do Flamengo também tem brasileiros. E ele também conhece o futebol brasileiro. Teve um ano lá glorioso e uma coisa que ele tem é personalidade, né? Igual uma coisa que vários treinadores portugueses têm. Então ele chegou lá, mudou a dinâmica do time, né? Antes do Jesus pegar o time, era o Abel Braga, se eu não me engano. E o Flamengo estava passando perrengue. Não estava bem no Brasileirão, quase não classificou do grupo da Libertadores aquele ano, né? Então foi um 180 que o Jorge Jesus, em pouco tempo, conseguiu fazer no clube. E é um treinador que exige muito dos jogadores dele, né? Eu lembro que o Arão virou de ser um dos jogadores que a torcida mais pegava no pé para ser um dos maiores estrelas daquele ano glorioso de 2019 do Flamengo. E sempre querendo mais os jogadores deles. O Flamengo tinha jogo que estava ganhando de 3-0, 4-0, e o treinador, Jorge Jesus, na beira do campo, querendo mais, puxando o time até o final, né? Nunca estava satisfeito com o resultado, além de ser goleada, né? Então eu acho que era um treinador que ia trazer uma característica muito forte para a seleção brasileira, com jogadores que são bons jogadores, né? São destaque no clube deles na Europa, e chega no Brasil, tem aquele desequilíbrio que o Vinícius Júnior, Rodrigo, pode ser quem for, não jogam a metade do que eles jogam no clube deles. Então eu acho que o Jesus, com a exigência dele, com a paixão que ele tem como treinador, né, eu acho que ele daria muito bem no Brasil, ele ia puxar os jogadores da seleção para o limite, né? E eu acho que a língua ajuda muito, ele fala português. Não desmerecendo o Carlos Ancelotti, é o técnico mais vitorioso de Champions League, né? 3 com o Real Madrid, 2 com o Milan. Né? Então nós sabemos que ele sabe ganhar, nós sabemos que ele sabe puxar o melhor dos jogadores brasileiros, enquanto ele técnico deles, treinadores, igual o Vinícius Júnior, 2 gols, 2 finais de Champions League com o Ancelotti, Kaká, melhor do mundo com o Ancelotti, Dida catando muito no gol, Cafu jogando também muito. Então, é um treinador que já se provou que consegue lidar bem com os jogadores brasileiros. Agora vamos ver se ele vai conseguir no nível de seleção, né? E com certeza eu acho que ele devia, né, trazer um auxiliar brasileiro, que agora eu estou ouvindo falar muito do Kaká, mas a gente comentou do Falcão também, que eu acho que seria uma boa. E eu desejo a boa sorte para o Carlos Ancelotti, que todo brasileiro, eu acho que queria ver a nossa seleção no topo do mundo de novo, né? Que já faz desde 2022 que não ganhamos uma Copa do Mundo, infelizmente. Então vamos ver se ano que vem, aqui nos Estados Unidos, nós consigamos ganhar o Hexa. Regi,
Tô vendo aqui, essa camisa aqui, essa aqui está escondidinha. Que passa com essa camisa aqui? Essa camisa de quem? Nada mais, nada menos de quem? Falcão. Ô, Geraldão, Tem história. Falcão, hein? É isso aí. Foi meu treinador na América do México. Cara maravilhoso. Como jogador nem se fala, né? O rei de Roma. Não existe, não existe mais. Mas isso aqui foi para dar uma puxadinha. 4-0 Botafogo? Que história é essa? Olha lá, olha o sorriso. Olha o sorriso ali. O glorioso Fogão. Olha o sorriso ali, ó. Sorriso venenoso esse aí, ó. 4-0? Não, agora o Inter tem passado um momento difícil, né? Realmente jogou com um time também mesclado e tem alguns jogadores também que agora o Valência não pode jogar, o Borré não, os dois estão lesionados. Amanhã tem uma partida que é de vida e morte na Libertadores contra o Nacional. O Nacional tem 4 pontos, o Inter tem 5, se eu não me engano. Então o que acontece? O Inter não pode perder esse jogo. Se perder esse jogo amanhã, vai dar crise. Vai dificultar a situação dentro do grupo. Porque até agora eu estava vendo o jogo, o Atlético Nacional está ganhando o Bahia de 1-0. Eu não sei como é que acabou, se estão jogando ainda. Meu diretor agora mesmo fala para lá que ele tem lá os contatos. Ele está vendo a Libertadores e a Sul-Americana. O Cruzeiro está jogando também. Ganhando o Bahia 1-0, embola o grupo. E o Inter vem numa situação difícil. Amanhã, Alan Patrick joga, Fernando joga, Bruno Henrique joga. O Inter vem completo. Vamos ver se o Inter consegue pelo menos arrancar um empate. Se arrancar um empate, depois vai decidindo no Beira-Rio contra o Bahia. E aí bota e joga Nacional e Atlético Atlético de Medellín, né? E o Fortaleza do meu amigo Amadeu, lá o Leão do Pici, também vem bem na Libertadores e no Brasileiro está ali, está vendo bem. Foi 5-0, meu amigo. 5-0 no Juventude. A Juventude tá uma caixa de pancada aí, hein? É do Flamengo, é incrível. Ô Caio, Oi. falando você em relação aqui aos treinadores, né? Se você falou que você gosta muito também do Jorge Jesus, né? Eu também gosto muito dele também, sabe, Caio? Mas eu acho que no momento seria nós temos que preocupar com os jogadores que desequilibram na seleção brasileira, que desequilibram em qualquer clube. E nós temos uma pessoa que desequilibra, na minha opinião, tá? É o Neymar, que todo mundo respeita e tem o nome dele. É o cara que chama o jogo para ele. A gente vê que ele é diferente. Então tem que cuidar desse camarada, essa comunidade, com todo o carinho do Neymar, que é o cara que é diferente. É o que nós temos diferente, é o Neymar. Não tem uma Paquetás, não tem um Gerson, são todos jogadores de posição diferente. Agora, quem cria, que dá oportunidade, que faz a bola girar, que chama a responsabilidade, chama-se Neymar. Tem que ter preocupação com esse camarada e recuperar o mais rápido possível e bem. Recuperar bem, sem pressa. Classifica vocês 6 para a Copa do Mundo. Não é possível, né? Ele está classificado, né? Nós também temos lá. Eu concordo. Nós também temos o São Paulo. São Paulo vem. É impressionante. São Paulo vem oscilando demais no Campeonato Brasileiro. E não sei não, viu? Se continuar assim, corre um risco aí de lutar lá embaixo na tabela. Mas na Libertadores vem bem. Beto, mas os jogadores que desequilibram do São Paulo estão machucados, né? O Lucas. Estão machucando. Lucas O Moura. Oscar, que desequilibra, que o contrato está machucado. Aí Foi bom você falar nisso, hein? Uhum. Não sei o que está machucado. Os jogadores estão reclamando muito do gramado sintético. O gramado sintético, na minha opinião, também é muito ruim. Mas, infelizmente, no Brasil é isso, cara. Teve um país, clima tropical, clima maravilhoso. Os gramados sintéticos, cara. Impressionante. Pelo amor de Deus. Concordo plenamente. Essas coisinhas, sabe, que infelizmente que atrapalham no futebol. Eu vejo essa meninada treinando, todos os clubes agora, o Palmeiras tem, né? A meninada treinando num campo sintético. Rapaz, isso futuramente você vai ver o problema de coluna que vai dar, de tornozelo, de joelho dessa meninada. É um absurdo. Eu sou contra. Dudu já veio pro Galo. Dudu já veio pro Galo e já está reclamando do gramado. Porque é aquilo mesmo, a pessoa é preocupada em fazer shows, sintético, né, Galo. Fazer shows, é Igual isso. Palmeiras. Não é que não possa falar, não podemos falar. Mas não temos voz ativa, é melhor. Eles tinham que pensar um pouquinho mais e ver o que é melhor. Se é para o clube, em relação aos jogadores, ou para fazer show. Aí eles compraram os clubes,
fazem o que quiserem, eles têm que ficar calados. Hoje os caras são dono do Cruzeiro, tem um dono, o Atlético tem dono, e assim muitos outros clubes estão tendo dono, o Bahia tem um dono. Então, os caras fazem aquilo que acharem melhor. E outra, né, Jânio? Você vê, só estou dando fala agora, no decorrer do ano, os clubes disputam 5 campeonatos, e haja elenco aí. Não aguenta. Não, e o futebol está muito corrido, Roberto. Hoje mudou muito. O futebol está muito mais corrido, né, Regis, que na nossa época. A gente tinha tempo para descansar, era quarta e domingo. Hoje tem já competições, sabe? Que tem time que está fazendo 4. O Atlético fez agora 4 jogos, tudo fora de casa. Assim, terça, sexta, segunda. Não entra viagem, tudo em consideração. Mas ganha-se muito bem. Não coloca dinheiro em relação ao ser humano. O ser humano tem tempo de recuperação, tem que ter tudo, sabe como é que é? Para ter uma qualidade melhor. Entendeu? Não, vai chegando uma certa idade que a pessoa vai desgastando mais, vai casar, tempo de recuperação aumenta, tudo. E hoje os jogadores, tem muitos jogadores no Brasil hoje, estão acima de 30 anos. E estão jogando muito bem, né? Você vê, mas que negócio. Você não pode comparar um Fábio que está com 40 com o Manuel que está com 30 e tantos anos lá que é um zagueiro, né? Então tem muito essa disparidade, tem que saber jogar com isso, né? E outra coisa, o clima do Brasil é diferente. Você está no sul agora, tá frio. Você vai lá para Fortaleza, dá um calor do caramba. Aí já tá quente, já é outra coisa diferente. Na Europa, não. Quase todos que jogam no frio. E no frio é uma delícia, você não cansa tanto, não desgasta tanto como é no verão aqui no Brasil. Infelizmente, infelizmente o dinheiro está minando o futebol, está fazendo o que está fazendo aí, está acabando com a alegria do futebol, está acabando com o futebol. Aí, esse imbróglio todo aí, então fica desse jeito, né? Vou passar aqui o placar mais ou menos. Regi, olha só, Libertadores e Sul-Americano. Botafogo está 0-0. São Paulo está 0-0, mas São Paulo está bem classificado. Eu acho que já. São Paulo tem 10 pontos já. Ele já está bem encaminhado, né? O Bahia estava perdendo. Estava perdendo. O Atlético Medellín? Até estava perdendo. Tá 1-0, eu vi que estava 1-0. 1-0. Como é que tá agora? E o Vitória está 0-0. E 0-0, o danado dos estrelados. Mas eu tô uma meninada sobre os meninos da base agora, que futuramente vai ser muito bom. Tem o Kaique, o Prats, né? Cruzeiro está 0-0. Tem o filho do Kleber, o Kenji, né? Tem o Murilo. Então, os jogadores que eu estou colocando agora, sabe como é que é a meninada da base lá, que já vai ser bom, vai ser bom. Eles vão pegando já uma certa experiência. Não, corrigindo aqui, vou te deixar mais alegria um pouco. Está perdendo de 1-0. Olhei um 0-0 aqui, mas era do Vitória. Você fez isso para me cutucar mesmo, né, Atlético? Mas vamos lá, mas não tem problema. Já estão fora do Sul-Americano, agora é olhar para frente. É igual o Leonardo Jardim, depois que lá o resultado negativo lá fora. Não, a gente realmente não queria Sul-Americano. Eu falei, não queria não. Não queria, mas eu vou te falar. Aconteceu. Não aconteceu. É uma brincadeira. Fala pra ele que já foi campeão em cima do Atlético Mineiro, pô. Não foi não. 87? Não, 87? 88? 84. Toma. 84 e 87. Cabuloso, Cruzeiro cabuloso. O Atlético entrou em campo ou não? 4-1 na quarta-feira. O Atlético entrou em campo? Quem? O Atlético entrou em campo? Luizinho, Reinaldo, Nelinho, Caraca. Então vou ter que tirar o chapéu, viu? O mais jovem era o Eduardo Lobinho, Douglas, Eduardo Tostão, Carlinhos Seixas, o João. A turma era muito bom. Vou ter que tirar o chapéu. Vou ter que me curvar, tá certo. 4-1. 4-1. Depois fomos campeões de 87, né? Não vamos lembrar nisso. Esse de 87 eu lembro, não vamos lembrar nisso. Cruzeiro, não vamos lembrar nisso. Mas é impressionante, né? Aí na Libertadores, São Paulo, o Brasil oscila, na Libertadores está bem. Tem saído bem, exatamente. Aí está em 9 pontos, eu acho. Tem 10 pontos. Tem 10 pontos. Não, ele perdeu. Perdeu o Palmeiras. Não, tô falando na Libertadores de São Paulo, né? Outra coisa também que eu queria dar um pouco de ênfase também, sabe? Boa. Em relação a aqui o Brasil, a arbitragem nossa, entendeu? Meu Deus!
Esquece. Sabe? É muita pressão em cima dos nossos juízes, dos nossos árbitros, entendeu? E os jogadores muito sem respeito com a arbitragem. Você vê na Europa, você vê os jogos, você viu agora quando foi o Barcelona contra a Inter. Pô, o cara marcou, todo mundo respeita. Aqui no Brasil os caras chegam falando para a arbitragem, chegam brigando, chegam xingando. Os árbitros aqui, os caras não dão nenhuma moral. Eles podem errar, eles erraram. Ok, você errou. Que negócio? Não adianta o jogador brigar, o jogador vai ser expulso. Quem tem que brigar com a arbitragem são os diretores de futebol, é o presidente, tem que chegar lá na CBF e falar junto com a arbitragem. Jogador não, tá feio, o jogador fica conversando toda hora, parte pra cima de tá feio, de arbitragem. Tá feio. Na Europa você não vê isso, cara. Não tem respeito, eles não respeitam. Eles parecem que são os donos do mundo, não sei lá se é pela grana que ganha, ou se é pela mão de cara. Fica feio, né? Quem vê um jogo nosso, a gente vê um jogo aqui da Champions League, pô, que maravilha, o estádio, todo mundo. Você vai ver um jogo do Brasil aqui, você, pô, no mínimo o jogo vai parar. Até o VAR nosso demora para resolver as questões. E uma questão lamentável que agora, que chegou aqui, o Canóbio do Fluminense teve uma disputa de bola e teve um fundamento facial. E foi às pressas, eles estão jogando com a União Espanhola. Foi às pressas. Está ganhando 2-0. E foi para o hospital. Parece que o que chegou aqui primeiro foi isso. Deus toma conta. Deus toma conta. É incrível. O futebol também tem dessas, infelizmente, infelicidades. Infelicidades, eu mesmo aí, ó, quebrei meu braço jogando no Maracanã, Fluminense Portuguesa, Copa Avelã de 2000. Fiquei 2 meses e meio parado. Nossa. Isso pro atleta é horrível, né, Geraldão? Quando sofre uma lesão, né? Pior coisa que tem, ainda mais se teve no braço, né? Quando tem no joelho, alguma coisa. Não tô falando que é menos ruim, né? No braço, mas que também, né? Eu tive na clavícula também. Tu teve alguma lesão assim que te deixou muito tempo parado, Geraldão? Eu tive uma desinserção muscular na perna esquerda e o músculo descolou né? O músculo aqui, o reto aqui. Ele descolou aqui de cima, mas isso aí foi... Então foi grau 3? Grau 3? Hein? Foi grau 3? Ele desinseriu do osso, ele saiu do osso. Ele é colado no osso, né, inserido assim. Vamos colocar o músculo aqui, está inserido, ele descolou e saiu aqui. Aí teve que puxar e inserir novamente, furar, inserir e colar de novo. Mas fiquei 45 dias só, depois já voltei a treinar. E graças a Deus, no sentido, o músculo ficou intacto, sabe como é que é? E essa lesãozinha de tornozelo, né, normal, corte na cabeça, cabecear, os outros. E os caras, eu acho que eles mais machucaram sozinho do que eu. Que eu acho que eu dei umas boas porradas também na época. Zagueiro, normal, né, zagueiro? Não, foi bom você falar nisso. Geraldão, é naquele sistema, cava o buraco... Joga ele dentro e enterra, né? É isso aí. Cada um e fecha. Foi bom você falar nisso. Assim, o VAR hoje, você jogando, como é que seria a sua... Você com o VAR, do jeito que está aí, 20 câmeras em cima de você ali. Ia ser complicado, sabe? Porque, sabe, Beto, a gente que né, é grande, sabe como é que é difícil. Qual é que hoje encosta nos meninos não caem, cara. Então, pô, eu não sou culpado, entendeu? Os caras caíram. Esse encosta da canela para cima, da canela para baixo não existe, né? Exatamente. Como é que é? Então, hoje o VAR tá né, em certas coisas que o contato físico vai ter, não tem como não ter contato físico. Eu sou contra a deslealdade, a cotovelada. Entendeu? Mas lá que você vai subir, quando você sobe, você abre os braços. Quando você abre os braços, pode pegar no cara. Mas aí você vê quando é maldade que você leva isso aqui, quando você sobe, entendeu? A bola batendo na mão de qualquer jeito, o pessoal tá no pênalti. Tá muito. Umas certas leis que tem no futebol que eu não concordo, sabe? Porque quando você vai subir, você faz o jogo com a mão. Aí sobe, tenta cabecear. Aí você vai cabecear, pega na sua mão. É como você vai subir. Assim, não tem como você subir assim. Então, são movimentos que os atletas fazem, né? E que tá complicando. Você chegou a marcar o Reinaldo? Não, né? O Reinaldo? Você tá de brincadeira comigo, né? Quem marcou no bolso? Eu vou marcar. Quem marcou Zico? Quem marcou Romário? Quem marcou Ronaldo? Que coisa. Eu marcar Reinaldo. Quem marcou aquela fera? Você falou isso. Eu joguei com... Que coisa bonita, né? Hoje não temos o número 9, nunca mais na nossa vida, mas...
Aquele cara é maravilhoso. Pensava, Geraldo, você marcou Reinaldo. Eu falei, como é que é? Você marcou Reinaldo, rapaz. Quem marcou Reinaldo? Quem marcou? Nós jogamos contra, tentamos impedir, mas marcar ninguém. Quem marcou Cruyff? Quem marcou Pelé? Tem. E tu marcou o Van Basten também? Pô, joguei contra. E aí, como foi? Joguei como foi, filho? Não tem jeito. Rudy Gullit. E vai tentando cercar, né? A gente sabe como é que é. A gente sabe Gullit, Raika e né? Van Basten. Pô, Baresi, Maldini. Gullit, Van Basten, Raika, Baresi. Essas ferinhas todas aí. Sabe como é que é? Maradona, Careca, Carnevale, Alemão. Eles quando disputavam a Champions League, né? O UEFA era esses camaradas. Pegava aquele. O Lothar Matthäus, sabe como é que é? O Rummenigge, pegava. A turma era boa. Pegava a questão de cola, pegava esses camaradas, essa raça aí, que os caras eram velozes, tudo. Você ainda falava que eu era lento. Nossa, o cara que era rápido, não. Eu que era lento. Não. Que maravilha. Ô, rapaz, você devia trabalhar na imprensa aí, cara, porque as suas opiniões, elas são assim, ó, pima, direta. E não tem, sabe, aquele rodeiozinho. Você tem que trabalhar na imprensa aí, você tem que dar opinião e conversar. Está no mundo do futebol. Você dá na veia. Você é igual zagueiro. Você é um zagueiro. Eu sou, sabe como é que é? A minha opinião, eu tenho a minha opinião formada. Também, sabe como é que é? Eu olho mais, eu observo mais os atletas, os jogadores. Eu sou muito observador no atleta. Eu gosto mais daquele negócio. Eu gosto mais igual o Pepe, quem levou o Pepe para o Marítimo fui eu. Aí depois o Pepe saiu do Marítimo, o Zé Mourinho falou assim, Geraldo, antes do jogo eu falei, vou jogar Marítimo e Porto na Ilha da Madeira, Beto, vou te contar essa história. Conta lá. E eu que estava no Marítimo como gerente de futebol, eu levei 5 jogadores brasileiros, levei o Alain, levei o Ezequias, levei o Pepe, Enio e o outro era o Júnior. Desses jogadores que eu levei para o Marítimo, nós somos, se não me engano, ficamos em 5º colocado, uma até pela Taça UEFA. Rapaz, fomos jogar Marítimo e Porto na Ilha da Madeira. Antes do jogo, né? Aí tava lá com o seu Pinto da Costa, com o Zé Mourinho. Aí o Zé, Geraldão, o que você tem aí de jogadores bons aí? Você falou, tem um Pepe aqui, que é um jogador muito bom, tem o Alain, tem o Enio também. Falou, Pepe? Esse nome, Pepe, eu conheci só o Pepe, só o ponto esquerdo. Eu falei, não, tem o Pedro Guardiola também. Ele começou a rir. Eu falei, vamos lá ver. Aí tá. Acabou o jogo, perdemos o jogo para eles ao 46 do segundo tempo, um pênalti que não existiu, mas o Porto ganhou, tava bom. Rapaz, acabou o jogo, o Zé Mourinho veio para mim e falou assim, Geraldão, manda para mim aí, vai conversar com o meu presidente agora, eu quero o Pepe, o Alain e o Ezequias. E levou esses 3 jogadores. Aí que eu falo, eu sou dessa área, eu gosto de descobrir jogadores, de ver jogadores, ver em casa como é que joga, se tem enfrentamento. O jogador para jogar num Porto é de uma maneira, para jogar no Benfica, a escola é outra. No Atlético, a escola é outra. Exato. No Cruzeiro, a escola é outra. No Inter, no Grêmio, a escola é diferente. No Palmeiras, então você tem que saber que aquele jogador sabe que se encaixe bem. Tem jogador que tem que ser mais viril, jogador que tem que ser mais forte, jogador que tem que ser mais alto. Tudo depende daquele que o clube, dos jogadores que o clube tem, entendeu? Então eu gosto mais dessa área. Como comentarista e como repórter. Você é autêntico, é verdadeiro. Obrigado. É isso mesmo. Eu estou assim. Porque a gente vê a imprensa toda, uma passação de seda, um negócio. Mas você é impressionante. Eu gostei de ver. E é assim que você tem opinião própria e é decisivo daquilo que está falando. E doa quem doer. Não tem, você está falando a verdade. É justamente isso. Tem que ser franco, né? Ser franco. Eu acho isso igual eu vejo jogadores do Atlético, do Cruzeiro, os caras que tá como é que o cara fez um jogo mais ou menos, o cara coloca o jogador lá em cima. Hoje em dia tá muito difícil o futebol, inclusive também para os comentaristas também, entendeu? Exatamente. É muita coisa envolvida, sabe? Tá? São muitos programas, são muita coisa, tem que ter notícia todo dia de certas coisas, sabe como é que é? E a imprensa tá ficando, cada vez pessoas abrem sei lá, cara, não tá legal. Muita gente falando sobre futebol sem o conhecimento, sem saber o que acontece. Por exemplo, você sabe o que aconteceu no jogador, como é que tá esse jogo de hoje do Cruzeiro? Por que ele jogou esse jogador? Quem que treinou? Quem que não treinou? O Matheus Pereira, uma época, passou uma situação ruim aqui no Cruzeiro, porque a filha dele estava para nascer. Só que ninguém sabia disso, né? Ninguém sabia disso, exato. Tem que chegar alguém e falar aqui, ó, o Matheus está com problema disso, da família dele, então por isso está dando tempo para ele, tá ok? E ele não está bem de cabeça, mas vai passar isso e acabou. Mas não deixa as coisas acontecerem, o pessoal começa a querer terminar o atleta, falar que ele está ruim. Para você ver,
Que a torcida... Alguém para chegar e falar. Exato, e a torcida ia fazer aquele protesto, e a torcida achando que o cara que estava errado, que o cara queria sair. Aí lá no finalzinho, quando ele falou que ia ficar, aí que vem revelar o que é. Fala as claras, fala o jogo, sabe? Abre. Porque a torcida fica sabendo, sabe? Exato, porque é uma cobrança da torcida hoje, ainda mais hoje, no futebol de hoje, a cobrança ela é um negócio criminoso, é um negócio terrível. Outra coisa, igual, por exemplo, você vê o Cruzeiro como é que tá, né? A situação dos jogadores do Cruzeiro, igual o Dudu, pois deixaram o Dudu de lado. Exato. Você não pode menosprezar o seu produto, que é o atleta. O clube não pode menosprezar o seu atleta. Exato. Contratou o Dudu, contratou o Gabigol, contratou o Ali. Eles não podem, o clube não pode jogar os jogadores tipo assim, na arena para os outros falar o que é. Não. Você tem que preservar esse atleta, você tem que contar com sempre do seu lado. Tem que ter um diretor de futebol que está assim, eu estou com vocês, mas vocês têm que estar comigo, vocês têm que entregar o máximo dentro de campo. Dentro de campo vocês podem ficar despreocupados, eu estou com vocês. Eu vou ser da minha cara bater. Então, hoje está faltando esse diretor, sabe como é que é? Essa pessoa que segure, né? Sabe como é que Exato. tá isso. Um cara que segure, sabe como é que é? Os problemas dos jogadores. E hoje não está tendo, o jogador está jogando atrás. É só cobrança. Mas fala por que está acontecendo com você. Você está caindo muito. Não, minha filha está com... Ok, preocupa não. Você não vai treinar hoje, fica despreocupado aí. Manda, doutor, vai na casa dela agora, vê como é que ela está e coloca a staff todo mundo lá para ver como é que está a esposa dele, vai no médico, vê tudo. O jogador fica danado pro resto da vida com o clube. Pô, você vê que você é bem tratado. Não é só cobrança, tem também o lado humano também. É verdade. Não. O meu diretor está aqui já, o exemplo dele começa a perder, está perdendo, ele fica nervoso. Encerra. E já está. Eu estou falando demais, que você falou que o Cruzeiro está perdendo de 1-0, eu estou falando demais já também. Não, aí já está na hora de encerrar o programa. E, olha, agradeço muito imensamente a sua participação aqui. Espero que você aceite e volte mais, porque você tem um papo agradável, gostoso, você fala a verdade, é incisivo. É isso que nós precisamos. O futebol brasileiro precisa de pessoas assim. E foi muito obrigado por você ter participado do nosso programa. Espero que você participe mais vezes do nosso programa. Vai ser um prazer estar falando com você sempre. Caio, um prazerão falar com você, né? Irmão. Primeira vez assim. Você, nota mil, né? Márcio, um abração para você também. Beto, muito obrigado. Me sinto honrado de estar participando do seu programa aí. Estarei aí, em junho estarei aí. Sério? E vamos encontrar aí para a gente fazer mais uma Você vem em junho aqui? Claro. Eu estou aí, no dia, vou ver o jogo aí do Porto e Palmeiras. Não, vai vir aqui no estúdio, pelo amor de Deus, não vai deixar de fazer isso. Estarei, obrigado. Eu te busco onde é que você estiver. Eu falei com ele quer fazer surpresa. Não, mas tá bom. Então, uma boa noite, já está deitado para você aí. Boa noite. Obrigado por tudo. Você. Nota 10, viu, Ronaldão? Nota 10 você aí. Muito obrigado você também. Vamos falando mais. Boa noite. Caio. Muito obrigado, Regis. Obrigado, hein? Tamo junto. Grande abraço, Heraldão. Suas considerações Até finais. logo. Oi? Suas considerações finais. Muito obrigado, foi um prazer e tô te esperando aqui em junho para nós ter nosso programa com a sua presença pessoalmente. Vai ser um prazer. Regis. Obrigado. Heraldão, grande abraço. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Esse não vai ser o primeiro. Vai ter várias oportunidades, agora tá vindo aí. Vamos sentar e conversar, bater um papo e comer aquele churrasquinho também, né? Graças a Deus. Com certeza. E olha o nosso zagueiro lá, hein, que já está bem encaminhado. Claro, não. Isso aí nós estamos de olho nele. Tá ok. Um abração. Um abraço. Valeu. O Goinho vai chegando ao fim. Falar um abraço. O Goinho vai chegando ao fim. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, trazendo tudo melhor do futebol brasileiro para você. Até mais, pela WNN. Boa noite, pessoal. Obrigado, valeu. A parte técnica, parabéns, parte técnica. Obrigado. Esteve conosco aqui. Maravilha. É nóis, Geraldo.